Gavião Peixoto também se informa aqui. Jornal da EP, a conexão regional da informação. Olha, eu tenho um assunto que eu gostaria de colocar na pauta aqui sobre saúde, sobre cuidado. Madá, Ernesto, Ferrari, Gabi, semana passada a gente recebeu o jornalista Rodrigo Viana com o lançamento do livro As Cartas que Não Chegaram, e aquela entrevista suscitou um importante debate sobre o suicídio e o trauma de quem enfrentou o drama na família. Ouvimos até a dona Fátima, nossa ouvinte, relatando a perda do neto, 13 anos numa situação como essa. Ela até esteve aqui essa semana, né, Lucas? Veio retirar o livro que o Viana gentilmente deixou para ela. E eu acho importante tocar em alguns assuntos. Aí eu me lembrei de um artigo que eu tinha lido aí nos últimos dias e que me tocou demais, do Drauzio Varela, que alerta para uma outra situação silenciosa. Preste atenção, você que está nos acompanhando, que eu gostaria muito que, se você passa por essa situação, você compartilhasse aqui a sua experiência. Pelo 3311-3011 também. Estou falando da carga emocional, social e até econômica de quem convive com um paciente com Alzheimer na família. Porque isso requer uma dedicação exclusiva e integral de membros dessa família nesse cuidado. Uma situação que muitas vezes são 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 12 meses do ano, por anos. Por anos. Você já enfrentou essa situação? O Drauzio Varela contou o seguinte, eu vou trazer só fragmentos para não te amolar com uma leitura muito longa, mas ele fala o seguinte: devia ter pouco mais de 20 anos. Magrinha, negra, sorriso tímido. Maria do Socorro estava presa. Havia 6 meses numa cela, ala reservada para aquelas que não são aceitas para conviver com as companheiras de infortúnio na penitenciária feminina de São Paulo. Não tinha a gíria nem a entonação de voz ou os trejeitos de bandidagem. Fiquei com a impressão de que não fazia parte do mundo do crime. Quando retornou na semana seguinte, ele era do consultório que atendia na penitenciária, contou que vivia com a mãe no Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo. A vida não era fácil. Além das obrigações domésticas, 1h30 para chegar ao emprego, 2 horas para voltar. O transtorno maior, entretanto, era a desorientação da mãe. Ela era responsável pela manutenção da casa e a saída que a Maria encontrou, depois que a mãe saía de casa, se perdia algumas vezes e tal, foi amarrar a perna da senhora com uma corda comprida, presa ao pé da mesa, de modo que ela pudesse sim se movimentar pelo quarto, pelos cômodos, pela sala, mas não passar da porta, presa que estava ao pé da mesa. Não deu certo, claro, porque uma vizinha denunciou a mulher na delegacia e ela foi presa. E aí o Drauzio Varela diz: conta essa história para ilustrar o drama que as demências representam para as famílias, especialmente para as esposas, para as filhas e netas, porque é sobre uma mulher que quase sempre recai a obrigação de cuidar da pessoa doente, como mostramos. Os estudos sugerem que existem perto de 2 milhões de brasileiros com Alzheimer e outras demências. Cuidar de pessoas com demência é um dos maiores desafios que o SUS enfrenta. Um familiar que depende de cuidados permanentes, sem contar com serviços públicos, obriga pelo menos uma mulher da família a sair do emprego para se dedicar a ele, em tempo integral. Só elas podem avaliar o estresse ao qual são submetidas. Noites insones, esforço físico para amparar o corpo enfraquecido, incapaz de sair da cama, andar até o banheiro, trocar de roupa, comer sem ajuda e trocar as fraldas. É uma tragédia capaz de desestruturar a família inteira. Agora, Luiz Antônio, eu acho que nós temos 2 situações, né, que a gente já debateu aqui de uma forma bastante ampla. A questão de famílias que têm crianças especiais, com especialidades preocupantes, tá bom? Inclusive pessoas que são totalmente dependentes da mãe, do pai, porque elas não sabem fazer absolutamente nada. Vivem numa cadeira de roda, tá bom? Que tem paralisia cerebral e que o governo não
dá ainda a assistência que deveria dar a essa mãe que deveria ficar em casa o dia inteirinho e paga pelo governo. É isso que eu digo a você. Mesma coisa as pessoas que têm que lidar com a pessoa com Alzheimer. Porque a pessoa com Alzheimer não tem controle de si, como disse o Drauzio Varela. Então eu pergunto a você, enquanto esses vagabundos ficam lá, lacrando naquelas coisas idiotas, né? Então nós deixamos matérias importantes para se discutir como tem que se discutir. Aí você discute e você fala, você é comunista, você é esquerdista, sabe? Então é isso aí. Aqueles vagabundos ficam postando coisas que não tem nada a ver com a realidade do dia a dia que nós vivemos. Quantas pessoas aqui, em Araraquara, que têm filhos, que eu conheço vários, porque a minha mulher ela se dedica muito a isso, de famílias com crianças com problemas mentais, de encefalia, com sabe? Então quer dizer paralisia cerebral. Então quer dizer tem pessoas que têm 3 filhos com paralisia cerebral, sabe? A mulher não tem como trabalhar, tá bom? Então quer dizer é uma situação delicada e a mesma coisa a questão do Alzheimer. Aí você não vê nada que possa proteger essa família. Você quer colocar as pessoas falando, Luiz Antônio? Eu gostaria muito, não só do Alzheimer, mas também de pessoas que têm pessoas especiais em casa e que não tem como, tem que trabalhar e não tem com quem deixar a criança especial. Porque muitas vezes uma pessoa especial, um cadeirante, né, plenas faculdades mentais, ele pode ou ficar sozinho em casa ou trabalhar, manter sua vida, sua atividade. Agora, um transtorno mental, um problema dessa complexidade que você coloca, ou mesmo Alzheimer, realmente obriga uma pessoa da família a essa carga. E é uma carga pesada, as pessoas não falam com medo do julgamento. Mas é sua mãe, é seu pai, sua avó, você tem obrigação, sim, você tem. Mas já imaginou que carga é essa que a pessoa carrega sozinha muitas vezes? Porque muitas vezes tem crianças que são excepcionais, tal, né? Que são especiais, né? Isso. E que a pai recebe, lá é muito bem tratados, né? Então, quer dizer, mas tem crianças que estão num nível de especialidade que não tem como, eles não vão, porque elas não assimilam mais nada. Então, quer dizer, elas praticamente vegetam e você tem que cuidar daquela criança como se fosse uma plantinha. E mesmo essas instituições, a PAI, aqui em Araraquara tem a AEE, vivem passando chapéu, Madalena. Elas prestam um serviço relevante e ficam passando chapéu, vendendo nhoque. Fazer uma feira da bondade para tentar arrecadar. O governo esse seu texto, Luiz Antônio, me tocou sobremaneira, porque a gente convive com isso na minha família. A mãe da Cláudia tem esse tipo de problema e eu vejo como não tem família, que 90% das famílias estão vivendo isso. Abala demais a família, inclusive que você vê um ente querido se esvair diante dos seus olhos. Isso. Porque não é uma coisa linear, ela já está sumindo. Vai e volta, você tem lampejos de lucidez e você fala, não, ela está bem. E de repente você vê coisas, por exemplo, que a minha sogra esses dias achou que tinha 2 araraquaras. A gente estava visitando ela perguntou se a gente ia voltar para Araraquara. E ela mora em Araraquara. Então ela não tinha percepção nem da cidade onde ela estava. Isso vai doendo demais, porque você vai vendo isso e você não tem o que fazer. E realmente recai sobre todo mundo. A gente ainda tem uma estrutura em volta dela, mas a Cláudia coordena essa estrutura e fica exaurida de tanto trabalhar. E essa demência acontece da noite para o dia. Então a pessoa está bem, depois de uma semana começa a sentir os efeitos. Eu vi a família do Gabriel Garcia Marques, teve a demência, então disse que foi assim uma coisa espantosa. Em uma semana ele perdeu o raciocínio por completo. Quer dizer, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que escreveu obras maravilhosas, de repente perde exatamente a noção de quem é, né? De quem seja. Então é uma coisa assustadora e a gente precisa realmente de uma visão por parte desses governos e principalmente daqueles vagabundos que fazem as leis. Quando eu digo vagabundo, são aqueles lacradores que ficam perdendo tempo com besteiras na internet, ficam perdendo tempo com aquelas pautas de costumes que não leva absolutamente a nada a não ser lacrar para enganar idiotas. É isso que a gente está revoltadíssimo. Eu estou revoltado com isso, Luiz Antônio. Eu estou revoltado com isso, porque eu não aguento mais de ver tanta... Olha, o que eu recebo desse Gustavo Lima é uma coisa impressionante. Eu não sei de onde chega aquilo ali. O que é aquilo? É uma coisa... O bebê, chama ele de bebê.
O bebê... É por causa da música, eu te amo, meu bebê. Meu Deus do céu, rapaz. Que o Zé Roberto escuta. É uma coisa de louco, rapaz. Sabe? Bom, mas quero ouvir o Zé Roberto e chamar a nossa audiência pelo 3311-3011 sobre esse assunto, pois não, Zé, alguma visão? Porque a gente pega os números e vê que está aumentando cada vez mais o número de idosos no Brasil. Então já passou da hora do governo se preparar, porque aumenta o número de idosos, aumenta o número da necessidade de saúde que esses idosos vão ter. O salário é muito baixo. 90% da população brasileira ganha menos de R$3 mil por mês. Então é óbvio que essas pessoas vão precisar do auxílio do governo para cuidar desses idosos, porque elas precisam trabalhar. Elas ganham muito pouco, não podem ficar fora do mercado de trabalho. O que vão fazer com esses idosos? Então já passou da hora, o governo tem que disponibilizar, se fala asilos, né, casas de repouso ou renda para quem... Não tem que tirar da família. A família tem que ser sustentada. Tem garantias. A família tem que ter garantias, a família tem que ter dinheiro na mão, porque não adianta você pegar e jogar no asilo. A família tem que ficar ali com o governo pagando essa família. Ela vai ter um salário para cuidar da pessoa doente na sua casa. Mas não pode ser esses programas que não ajudem nada, né? Loas, R$800 por mês. Então, Madalena, porque não adianta só o salário para a família. O remédio é caro demais. Para a família sobreviver, não tem como. Às vezes uma casa de repouso... Não, mas tem que fazer o custo. Quanto é? Então tem que pagar, ué. É tirar dinheiro de quem tem muito. Garante o tratamento e assistência à família. É tirar dinheiro de quem tem muito. 3311. Desculpa, Madalena. É tirar dinheiro de quem tem muito e ninguém quer tirar. Os pobres de direito, eu nunca vi coisa igual. Eles, não, eu sou contra tirar de quem tem, sabe? Quem tem muito, ninguém quer tirar de quem tem razoavelmente o que conquistou, não. Mas tem gente que tem muito. Tem muito, e a gente percebe que não paga os impostos que deveriam pagar. É isso aí. 3311-3011. Alguma coisa, Luiz Antônio, no seu roteiro? Opa, eu vou sim mandar 10h21. A gente vai recebendo as manifestações pelo nosso WhatsApp, depoimentos em áudio de quem enfrenta essa situação, mas aqui pelo nosso chat, né, do YouTube, a gente tem alguns depoimentos. A Cláudia, por exemplo, fala: Madalena, sou filha única, minha mãe está com Alzheimer. Ela caiu em um golpe esses dias, foi no banco e emprestaram para ela R$15 mil com 78 anos. Meu Deus do céu. Outra conta aqui, amiga de irmãos de Francisco, diz: que assunto relevante. Me aposentei como assistente social, presenciei casos desses, entre outros, muito difícil de falar. Não dá para falar porque vai parecer, nossa, enfim, tá se manifestando aqui. Então é isso, né? 3311-3011. Estamos de volta no Jornal da EP. A gente discutia a questão dos cuidados com uma pessoa com Alzheimer e outras demências, como sobrecarrega a família e como muitas vezes a família sequer discute o assunto, sequer fala, porque dá a impressão de que, olha, quer fugir das obrigações, não quer cuidar. Não é nada disso, não. A gente tem que entender que um recém-nascido joga uma sobrecarga, especialmente as mulheres, muito grande. E a gente tem a nossa subjetividade, a gente tem o nosso direito ao descanso, a gente sabe, e as pessoas são sobrecarregadas com isso. Um idoso com Alzheimer na família também sobrecarrega essa família, fora a questão também que o Madalena propôs, da discussão a respeito da necessidade de amparo às famílias com pessoas com deficiências, com transtornos mentais de todas as idades. E a nossa audiência sempre responde, né? Vamos ouvir algumas manifestações que chegam, sejam de exemplos. Eu gostaria de ouvir muitos exemplos, né? Olha, eu passo por isso, realmente o Drauzio Varela tem razão, precisa ter uma nova discussão, vocês têm razão em pautar esse assunto, seja pessoas se manifestando com solidariedade a quem enfrenta a situação. Vamos ouvir. Bom dia, Luquinha e equipe. Em relação a cuidar de idoso e pessoas que têm Alzheimer ou outro tipo de enfermidade, eu tenho meu irmão mais velho que cuida da minha mãe. Minha mãe já tem 86 anos, tem Alzheimer, e ele abdicou totalmente da vida, do trabalho, do casamento, para poder cuidar da minha mãe. E, portanto, não tem direito a nada e benefício nenhum. Simples assim. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Luquinha. Ouvindo falar aí de pessoas com Alzheimer, a minha sogra, eu e minha esposa, nós cuidamos dela. E realmente é muito difícil, sabe? São várias fases, né?
tem a fase de querer esconder as coisas, até defecar e querer esconder. Aí depois vem a fase de não querer tomar banho. Agora vem a fase de não querer comer. E aí a doença vai debilitando. E eu vou dizer para vocês, é muito difícil. Eu e minha esposa, a gente se reveza. Minha esposa trabalha de manhã, eu fico em casa. Como eu sou motorista de aplicativo, eu trabalho à tarde. E ela fica com a mãe. Mas é assim, você não tem vida própria. Você não pode sair de casa. Para você ir em algum lugar e levar, você tem que saber muito onde vai, porque a pessoa de uma hora para outra ela dá um transtorno, sabe? É totalmente bipolar. A pessoa dorme de um jeito, acorda de outro. E durante o dia vai passando as fases assim, sabe? De bipolaridade. Não é fácil. É por isso que eu vejo aí muitas pessoas que internam pais, mães, porque não é fácil. É muito difícil. Você praticamente abdica da sua vida para viver a vida da pessoa com Alzheimer. Mas é isso, né? Essa é a essência da vida. Esse é o amor que os filhos têm que dar pro pai. Um abraço. Luiz, esse último áudio que nós vamos ouvir agora é de uma ouvinte muito querida, dona Nilva. Ela é moradora de uma região, de um assentamento aqui de Araraquara. Uhum. E Luiz, aqui desse lado a gente aprende muito a acolher e a ouvir histórias. Então tem pessoas que contam as suas histórias e quantas histórias nós temos aqui. E a dona Nilva tem uma história muito forte e é muito bom ter a dona Nilva aqui. Nós vamos ouvir o depoimento dela e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Oi, Luquinha, bom dia. Eu espero que esse telefone seja o seu, Luquinhas. Eu sou a Nilva, eu sou mãe de uma moça portadora de paralisia cerebral. E olha, Lucas, a dificuldade é grande, hein? Olha, hoje eu tô com 67 de anos, eu não pude trabalhar, porque como ela é paralisia cerebral, ela depende para tudo, para comer, para banho, para troca. Eu nunca pude trabalhar. E a época que eu trabalhei, não podia registrar, porque senão ela perdia o benefício. E não adiantou que ela perdeu o benefício quando meu marido aposentou. Meu marido aposentou com um salário mínimo e aí foi cortado o benefício dela. Então, é muito complicado. Aí você tem que entrar na justiça, esperar para poder ver se você consegue reverter a situação. Você não tem como trabalhar, porque na minha idade não tem mais como trabalhar. A gente não tem com quem deixar. É complicado, porque ninguém registra uma pessoa que tem uma pessoa especial, porque você está trabalhando, liga que está passando mal, você tem que correr para levar o médico, está convulsionando, você tem que sair do serviço e correr. Então ninguém registra uma mãe com um filho especial, porque se passa mal, aí passa 2, 3 dias internado, viaja para São Paulo, para Ribeirão. Então é complicado a nossa situação, não só a minha, como de todos que têm filho especial. Obrigada, bom dia. Aí é que está a realidade, Meu né? Deus. Então, é por isso que eu digo a você que por que muita gente se volta contra o sistema? Se volta contra o sistema porque faz uma análise global. Porque você viu agora, eu estava vendo aqui na Globo News, o aumento salarial dos vereadores de São Paulo. Então, quer dizer, esse é o sistema. Você vê deputados ganhando uma fortuna. E de repente você vê aí pessoas que não conseguem manter uma aposentadoria. Quer dizer, o marido se aposentou, a pessoa dependente perdeu exatamente o direito. Aposentadores falam, não, então ele ganhava o quê? 8, 10, 15 mil de aposentadoria? É, não, R$1.400. Salário mínimo, então você já não tem mais o direito de ter o benefício da pessoa com paralisia cerebral, Madalena. Isso não é uma política pública ruim, é uma política pública perversa. Porque muitas vezes a pessoa adia a aposentadoria para não perder o benefício. Então, eu não posso me aposentar, que se eu me aposentar eu perco o benefício. Eu faço um bico aqui, vou carpir terreno para não me aposentar. Aí você pega um partido político que tem a mulher, tem o marido, tem todo mundo encostado nesse partido político sem trabalhar. Tudo bando de vagabundos. Ficam todos viajando para lá, para cá, fazendo política, e uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com
uma paralisia cerebral, tendo que passar uma situação como essa. Aí você é um revoltado, você é um comunista, você é um esquerdista, você é... Sabe? É isso que nos leva a ter esse pavio curto. Aí né? eu fico pensando que é do fundo partidário, dinheiro público, que hoje o Vardemar da Costa Neto se sustenta, paga 40 pau pro inelegível, 40 mil pra mulher dele, pros dois saírem fazendo politicagem Brasil afora. Brasil, acima de tudo, Deus e não sei o que tem, aí que tá o negócio. Olha, é de encher o saco mesmo, viu? Então é um isso. beijo pra dona Nilva, e a filha dela, a gente ouviu ao fundo, é a Thaís. A Thaís tá lá nos ouvindo sempre, gosta de ouvir o programa. Um beijo aí pra Thaís e pra dona Nilva.